Olhe ao seu redor. Observe a sua vida neste exato momento. Os seus resultados, o saldo na sua conta bancária, a qualidade dos seus relacionamentos, o nível de energia com que você acorda todas as manhãs e, acima de tudo, o abismo que existe entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você sabe que deveria ser. Durante anos você buscou culpados. Apontou o dedo para a economia, para a sua infância, para a falta de oportunidades, para a sorte que parece sorrir para os outros e dar as costas para você. É um mecanismo de defesa natural do ego humano. Projetar no mundo externo a causa de nossas próprias frustrações. Afinal, é muito mais confortável carregar o peso de ser uma vítima das circunstâncias do que carregar o peso de ser o único arquiteto do próprio fracasso. Mas hoje, neste episódio do Positivamente Consciente, nós vamos quebrar esse espelho de ilusões. A verdade que você precisa ouvir, por mais dolorosa e desconfortável que seja, é uma só. O problema sempre foi você. Não são os outros que estão bloqueando o seu caminho. Não é o universo que está conspirando contra os seus planos. É você quem puxa o freio de mão toda vez que o veículo da sua vida começa a ganhar velocidade. É você quem sabota os próprios prazos, quem aceita menos do que merece e quem arruma desculpas brilhantes para justificar a própria inércia. Olhar no espelho e admitir que nós somos os nossos maiores inimigos exige uma coragem brutal. É o fim do teatro da coitadice. Mas entenda uma coisa: no mesmo segundo em que você assume a responsabilidade total pelo seu estado atual, você recupera o poder absoluto para mudá-lo. Se o problema é você, a solução também está em você. A autossabotagem é uma âncora invisível que você mesmo arremessa ao mar, fingindo que está tentando navegar. Chegou a hora de cortar essa corda. Chegou a hora de parar de fugir do seu próprio potencial e encarar a realidade de frente. Você está pronto para deixar de ser o vilão da sua própria história? Para vencer um inimigo, você precisa compreender exatamente como ele opera. A autossabotagem não é um defeito de fabricação do seu cérebro. Na verdade, ela é o resultado de um sistema de proteção biológico e psicológico que funciona bem demais. A nossa mente primitiva não foi projetada para nos fazer ter sucesso, enriquecer ou alcançar a iluminação espiritual. Ela foi projetada estritamente para uma coisa: sobrevivência. E para a sua mente subconsciente, sobrevivência significa manter as coisas exatamente como elas estão. O conhecido, mesmo que seja tóxico, falido ou medíocre, é interpretado pelo cérebro como um território seguro, simplesmente porque você já sobreviveu a ele ontem. Quando você decide mudar de vida, quando traça metas ambiciosas, quando decide expandir a sua consciência e o seu trabalho, um alarme vermelho dispara no seu subconsciente. O desconhecido é visto como uma ameaça de morte iminente. É aí que a engenharia da autossabotagem entra em ação, operando nas sombras, sem que você perceba. Ela se disfarça de cansaço extremo, justamente no dia em que você deveria ir para a academia ou estudar. Ela se disfarça de uma dor de cabeça oportuna, de um esquecimento conveniente ou de um conflito desnecessário com alguém que poderia te ajudar. Você acredita genuinamente que foi uma coincidência ou um fator externo, mas foi o seu próprio subconsciente criando um obstáculo invisível para fazer você recuar para a caverna segura da mediocridade. Nós somos viciados na nossa própria química da autoderrota. Criamos narrativas complexas para justificar o motivo de não termos começado aquele projeto, de não termos gravado aquele conteúdo ou de termos desistido na primeira barreira. Compreender a anatomia desse processo é o primeiro passo para a libertação. Você precisa começar a observar os seus próprios comportamentos como um espectador de fora. Quando você perceber a autossabotagem agindo, não se entregue a ela. Identifique-a e diga para si mesmo: eu vejo o que você está tentando fazer, mas eu vou avançar mesmo assim. Você já reparou como a sua mente é genial para inventar desculpas? Ela constrói argumentos tão articulados, tão lógicos e aparentemente válidos que você realmente acredita neles. É a arte da mentira confortável. Nós nos convencemos de que não começamos hoje, porque não é o momento ideal, porque falta estrutura, porque precisamos de mais um curso, ou porque precisamos alinhar a rotina primeiro. Mas a verdade crua e sem filtro
é que o momento perfeito é uma ilusão criada para te manter estático. A busca obsessiva pelo cenário ideal nada mais é do que o perfeccionismo vestido de virtude. E o perfeccionismo é a forma mais refinada e covarde de autossabotagem. Ele permite que você se sinta nobre por ter padrões altos, enquanto na prática você não entrega nada, não arrisca nada e não constrói nada. O medo do fracasso é óbvio, mas existe um medo ainda mais profundo e aterrorizante que habita no porão da sua psique: o medo do sucesso. O sucesso assusta porque ele cobra juros altos. Prosperar de verdade exige sustentação. Significa que você terá que dizer adeus às velhas companhias, que só sabem reclamar, terá que abrir mão dos hábitos infantis de fuga e precisará arcar com a responsabilidade de ser visto e julgado por muito mais pessoas. Quando você permanece no chão, ninguém te cobra alta performance. A mediocridade oferece um tipo de paz anestésica, uma zona de conforto quentinha onde a expectativa é baixa e o esforço é mínimo. Só que o preço dessa paz falsa é a morte lenta dos seus sonhos. Cada vez que você escolhe a mentira confortável em vez do desconforto do crescimento, você vende um pedaço da sua alma. Você assina um termo de compromisso com a frustração futura. A partir de hoje, aprenda a duvidar das suas próprias desculpas. Quando a sua mente te der uma razão lógica para adiar o inevitável, identifique a mentira. Entenda que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade e excesso de covardia. Se você quer transformar a sua história, precisa aprender a agir na presença da imperfeição, do caos e da incerteza. O movimento cria o caminho, não o contrário. Não. No fundo da sua mente, existe um sussurro constante, uma voz tóxica e persistente que insiste em perguntar: quem você pensa que é? Ela aparece no momento exato em que você decide dar um passo mais ousado, quando você assume a liderança de um projeto ou quando tenta se posicionar com autoridade. Essa voz é a síndrome do impostor, o mecanismo pelo qual você se auto-identifica como uma fraude que está prestes a ser desmascarada a qualquer segundo. O grande erro é achar que só você carrega esse fantasma. As mentes mais brilhantes e os realizadores mais extraordinários do mundo enfrentam essa mesma voz. A diferença brutal é que os medíocres param para escutá-la e dar crédito a ela, enquanto os realizadores usam essa dúvida como combustível para se prepararem ainda mais. O seu impostor interno se alimenta da sua falta de presença e da sua mania de comparar os seus bastidores imperfeitos com o palco impecável dos outros. Você olha para as redes sociais, vê a vida filtrada e o sucesso editado das pessoas e conclui na sua ignorância que elas possuem algo divino que falta em você. Isso é um erro fatal. Ninguém nasce pronto. A capacidade e a autoconfiança não são dons mágicos concedidos pelo destino a uma elite abençoada. Elas são subprodutos da ação diária e repetitiva. Você não precisa se sentir 100% confiante para agir. Você age para se tornar confiante. Enquanto você ficar esperando essa voz interna sumir para finalmente começar a construir o seu império, você vai esperar a vida inteira. A verdade é que o impostor nunca vai embora por completo. Ele apenas muda de nível conforme você evolui. A sua missão não é calar o impostor, mas sim diminuir o volume da opinião dele e aumentar o volume da sua execução. Quando a dúvida bater à porta e perguntar se você é capaz, não tente argumentar racionalmente com ela. Responda com trabalho duro, com entregas concretas e com consistência inabalável. Mostre para o seu subconsciente, através de fatos e não de palavras, quem é que manda na sua vida. Existe uma armadilha ainda mais perigosa do que a preguiça escancarada: a procrastinação estruturada. Ela é a habilidade que a sua mente desenvolveu para te manter extremamente ocupado com tarefas irrelevantes, apenas para te afastar do que realmente importa. É quando você decide limpar a casa inteira, organizar os arquivos do computador, responder e-mails secundários, ou fazer mais uma pesquisa interminável no momento exato em que deveria estar escrevendo o projeto, gravando o conteúdo ou fazendo a ligação decisiva. Você passa o dia inteiro exausto, com a sensação de que trabalhou duro, mas no final do dia, olha para trás e percebe que não avançou 1 centímetro sequer em direção aos seus grandes objetivos. Você trocou o progresso pela ilusão de movimento.
Esse ciclo é uma anestesia para a consciência, porque o cérebro te recompensa com uma falsa sensação de dever cumprido, ocultando o fato de que você simplesmente fugiu do desconforto. A procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de gestão emocional. Você adia o que é importante porque aquela tarefa carrega o risco do julgamento, da falha ou da rejeição. Então, para não encarar essa dor, você se refugia na micro-rotina segura das tarefas banais. Para quebrar esse ciclo, você precisa desenvolver uma clareza cirúrgica sobre o que é prioridade e o que é distração fantasiada de trabalho. Pergunte-se todas as manhãs: qual é a única ação que, se feita hoje, vai realmente mover a agulha da minha vida? Todo o resto é ruído. Se você não aprender a priorizar o que dói e o que transforma, passará o resto dos seus dias sendo um mestre em coisas que não importam. A verdadeira disciplina não é fazer o que é fácil e agradável, é encarar a tarefa mais pesada do dia logo no primeiro horário, sem negociar com a mente. Mudar a sua vida sem mudar o seu padrão vibracional e mental é uma ilusão. Na tradição da antiga alquimia, o objetivo não era apenas transformar chumbo em ouro físico, mas sim realizar a transmutação interna. Converter a ignorância em sabedoria, o medo em poder e a mentalidade de escravo na consciência de um criador. A autossabotagem nada mais é do que o chumbo da sua mente. O peso de crenças limitantes e traumas acumulados que te mantém preso na base da pirâmide da existência. Quando você vive no modo reativo, você é o chumbo. Reage às circunstâncias, culpa as pessoas, vibra na escassez e espera que o mundo mude para que você possa ser feliz. A alquimia do pensamento exige que você assuma a polaridade oposta. Exige que você entenda que a sua realidade externa é apenas um reflexo direto do seu estado mental interno. Se a sua mente está sintonizada na frequência da dúvida, da falta e do medo, não importa o quanto você trabalhe, você sempre acabará atraindo cenários que confirmem essa ruína interna. A transmutação começa quando você assume o controle do seu diálogo interno. Observe a energia das palavras que você usa, os pensamentos repetitivos que você alimenta antes de dormir e as imagens mentais que você projeta sobre o seu futuro. Você está alimentando a sua visão de poder ou o seu histórico de fracassos? Transmutar a autossabotagem significa pegar a energia do medo e usá-la como combustível para a ação. O medo e o entusiasmo usam a mesma resposta fisiológica no corpo. O coração acelera, a respiração muda, a adrenalina sobe. A única diferença é a narrativa que a sua mente constrói sobre essa energia. A partir de hoje, pare de interpretar a atenção do crescimento como um sinal para parar. Interprete-a como o fogo do alambique, refinando o seu ouro interno. Se você olhar para trás, vai perceber que a sua vida tem um padrão. Você começa um projeto com toda a energia do mundo, estipula metas, compra os livros, avisa as pessoas e durante as 2 primeiras semanas você é imparável. Mas aí, sutilmente, o ritmo diminui. Um dia você falha porque estava cansado, no outro porque choveu, no terceiro porque surgiu um imprevisto. E quando se dá conta, abandonou o plano e voltou exatamente para a mesma estaca zero de antes. Esse looping não é um acidente, é um padrão repetitivo subconsciente. Nós temos um termostato interno para o sucesso, para essa riqueza e para a felicidade. Se a sua programação mental está ajustada para um nível de vida nota 5, toda vez que você começar a subir para o nível 7 ou 8, o seu termostato vai disparar um comando invisível para que você se sabote e volte a baixar a temperatura para o nível 5, que é onde você se sente em casa. Para quebrar esses padrões repetitivos, você precisa se tornar um detetive de si mesmo. Você deve identificar quais são os seus gatilhos de retrocesso. É quando você acumula muito dinheiro e gasta tudo por impulso? É quando o relacionamento está indo bem e você cria uma briga do nada? É quando o seu corpo começa a mudar na academia e você se entrega a um fim de semana de excessos? A autossabotagem adora a escuridão da inconsciência. No momento em que você acende a luz da percepção e mapeia esses gatilhos, o padrão começa a perder a força. Da próxima vez que você atingir o seu limite antigo e sentir a velha vontade de chutar o balde ou de desistir, pare, respire fundo e entenda.
Isso é apenas o meu termostato antigo tentando me puxar para baixo. Eu não vou ceder. Eu vou suportar o desconforto de romper o teto antigo para estabelecer um novo padrão de normalidade na minha vida. Esqueça a motivação. A motivação é uma força barata, instável e infantil. Ela só aparece quando o dia está bonito, quando você dormiu bem e quando tudo está a seu favor. Mas a vida real não se importa com a sua motivação. O sucesso, a prosperidade e o respeito próprio não são construídos nos dias em que você está com vontade. Eles são forjados nos dias em que você está sem energia nenhuma, mas faz o que precisa ser feito assim mesmo. O único antídoto definitivo contra a autossabotagem chama-se disciplina inegociável. Ter uma disciplina inegociável significa que você retirou a opção de escolha da mesa. Você não acorda de manhã e pergunta para sua mente se está com vontade de produzir, de treinar, de estudar ou de honrar a sua palavra. Você simplesmente executa, porque aquela tarefa já foi decidida previamente pelo seu eu consciente, e o seu eu animal não tem o direito de votar. A autossabotagem vive da negociação interna. Se você der 30 segundos para a sua mente argumentar por que você deveria ficar na cama ou deixar o trabalho para amanhã, você vai perder. Porque o seu cérebro é muito mais inteligente que você para inventar desculpas confortáveis. Você precisa aprender a calar a própria mente através da velocidade da ação. Não pense, não negocie, não adie, apenas levante e faça. A disciplina não é uma prisão, como os fracos costumam dizer. A disciplina é a única chave para a verdadeira liberdade. Quem não tem o controle sobre os próprios impulsos e sobre a própria rotina é um escravo dos próprios desejos imediatos e dos medos subconscientes. Se você quer destruir a autossabotagem de uma vez por todas, transforme as suas principais metas em obrigações inegociáveis. Seja o mestre do seu próprio corpo e o imperador da sua própria mente. Muitos dizem que querem mudar de vida, mas a grande maioria não está disposta a pagar o preço real dessa transformação. Elas querem os frutos da árvore, mas se recusam a plantar a semente e esperar o tempo do cultivo. A mudança autêntica exige luto, exige que você esteja disposto a velar e enterrar a sua versão antiga, a versão que adorava reclamações, que dependia da aprovação dos outros e que encontrava prazer na procrastinação e nos hábitos destrutivos. Você não pode entrar na sua nova terra prometida carregando as malas do seu passado medíocre. O preço da mudança é o desconforto diário. É a solidão momentânea quando você decide se afastar de ambientes e pessoas que já não somam nada à sua jornada. É o cansaço mental de dizer não para os prazeres imediatos do presente em prol da construção de um futuro grandioso. A autossabotagem costuma dar o seu último e mais violento golpe, exatamente quando você está prestes a mudar de patamar. É o momento em que a dúvida grita mais alto e o cansaço parece insuportável. É a prova de fogo para testar o tamanho da sua determinação. Entenda uma coisa de uma vez por todas. A dor do arrependimento e da frustração futura é infinitamente mais pesada do que a dor do esforço presente. A dor da disciplina dura meses. A dor do fracasso por covardia dura a vida inteira. Pare de procurar atalhos e fórmulas mágicas. Aceite o processo, abrace o desconforto e entenda que o caminho difícil é o único que constrói um caráter inabalável. Quando você para de negociar o preço do progresso e decide pagar a conta à vista, a autossabotagem perde o terreno e morre por falta de espaço. Chegamos ao fim deste mapa, mas este é apenas o começo da sua nova realidade. A partir deste exato segundo, você não tem mais a opção de se fazer de cego. Você já sabe como a sua mente joga, já desmascarou o seu impostor interno, compreendeu as armadilhas da procrastinação e entendeu que o poder de mudar a sua história esteve sempre e continuará estando exclusivamente nas suas mãos. O problema sempre foi você, mas a solução, a cura e a glória também pertencem a você. Desperte a consciência do Criador que habita no seu interior. O Criador não espera as condições ideais, ele cria as oportunidades. Ele não culpa o vento, ele ajusta as velas. Ele não é vítima das circunstâncias, é o arquiteto do próprio destino. Pegue todo o medo, toda a raiva represada e todas as frustrações do passado e transmute essas energias em uma força de ação implacável. Coloque a sua vida em ordem.
Cumpra a sua palavra para consigo mesmo. Levante a cabeça, assuma a postura de quem domina a própria mente e avance com passos firmes em direção ao seu propósito. A autossabotagem acabou no momento em que você decidiu tomar as rédeas da sua existência. O mundo não precisa de mais uma pessoa hesitante e cheia de desculpas. O mundo precisa do seu potencial máximo manifestado agora. A escolha é sua. O momento é agora. Este foi mais um episódio do Positivamente Consciente. Assuma o comando, viva com presença e nos vemos no próximo nível.